Bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos hoje, segunda-feira? Estamos iniciando aí a nossa semana de outubro, né, gente? Olha só, a gente já tá no mês 10. Como o tempo passou rápido, né? De março pra cá, passou muito rápido. E aí, como é que tá o calor? Gente, que calor é esse? Tá parecendo assim que a gente tem uns 3 sóis aí, porque tá muito quente, né? Hidratação sempre, viu, galera? Para ninguém ficar passando mal aí com esse calor. E vamos fazer a dança da chuva aí para essa chuva poder chegar, porque tá difícil. Olha só, hoje não se esqueçam, galerinha, da segunda chamada de prova. Hoje eu ligarei para vocês para a gente começar aí a nossa semana de segunda chamada, tá bom? Para aqueles alunos que perderam a avaliação ou que terão oportunidade de refazer alguma para poder dar uma melhorada aí no desempenho, tá bom? Bom, hoje a gente começa pela nossa aula de história. A gente vai falar sobre um movimento bem parecido com o movimento da Inconfidência Mineira. É muito importante que vocês assistam as videoaulas, tá, gente? Não fica focado só nos exercícios lá, quando a professora coloca os exercícios lá na sala virtual, não, tá? Assistam as videoaulas, leiam os textos, porque isso vai ajudar bastante no desempenho de vocês, tá bom? Então vamos lá para nossa aula de história, vamos conhecer o significado de conjuração. A gente começa então pelo significado dessa palavra tão estranha, mas tão significativa. Bom, então eu trouxe para vocês aqui o significado da palavra conjuração. Significa que é uma associação de pessoas que secreta ou clandestinamente conspiram contra o governo. Conjuração mineira, conjuração baiana, associação de pessoas que firmam um acordo, geralmente através de um juramento, buscando um objetivo comum. Bom, então, quando eu falei lá no início da nossa aula que a conjuração baiana é bem parecida com a Inconfidência Mineira, foi justamente por causa do significado da palavra conjuração, tá? Que é um acordo feito entre um grupo de pessoas que age de forma secreta, muitas vezes clandestina, contra um determinado tipo de governo. Então, esse grupo de pessoas ali se reúne, firmam um acordo entre eles, nos quais, a partir dali, eles começam uma busca, uma luta, que não precisa ser guerra, né? Mas uma luta de ideias, para poder conseguir mudanças, porque são contra um determinado tipo de governo. Então, lá atrás, nós vimos a Inconfidência Mineira, né? Que foi formada ali pelo seu principal líder, que era o Tiradentes. E o que a Inconfidência Mineira queria? Ela queria, entre vários objetivos, buscava a independência do Brasil, né? E hoje a gente vai ver aqui qual era o objetivo da conjuração baiana, esse movimento tão importante que ocorreu lá na Bahia, na época da colonização, né? Então a gente começa aqui pelas principais causas da conjuração baiana. Quais eram os objetivos que esse grupo de pessoas se reuniam e por que é que eles estavam lutando, né? Tinha uma luta de ideias, uma luta de ideais. Então a gente começa aqui pelos objetivos. Desejo de tornar a Bahia independente, ou seja, esse movimento queria a independência da Bahia. O Brasil todo, naquela época, era governado por Portugal, então esse movimento queria a independência apenas daquele estado ali que representava a Bahia naquela época. Anseio de adotar o regime republicano. Vocês se lembram a diferença entre república e monarquia? Né? A monarquia é um sistema de governo regido por um rei e a república é onde o presidente é quem comanda um país, né? Digamos assim. Então, naquela época, um dos objetivos da conjuração baiana era justamente esse: tornar a Bahia independente, adotando o regime democrático. Então, a partir daquele momento que a Bahia
fosse hipoteticamente, né, aí uma suposição, hipoteticamente quer dizer uma suposição, uma hipótese. Então, a partir do momento que a Bahia fosse independente, ela seria comandada por um presidente, um governador, né? Livre comércio, fim do trabalho escravo e a igualdade de direitos. Então, nós temos aí 5 principais objetivos da Conjuração Baiana: independência da Bahia, implementar o governo republicano, fazer com que o comércio acontecesse de forma livre entre vários países e regiões, o fim, a extinção do trabalho escravo e automaticamente a igualdade de direito a todos os cidadãos. Gente, não apertei o pause. Geralmente, quando eu mudo de tela, eu aperto o pause para vocês não ficarem assim, né? Então, vamos lá aos nossos exercícios, página 200. Vou pegar o meu livro aqui com calma para nossa lanterninha não cair, porque eu sempre derrubo ela, né? Então, vamos aqui aos nossos exercícios. Exercício 1. Leia a dica e escreva a que movimento ela se refere. Movimento que surgiu na Bahia em 1798. Tinha como líderes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. Qual que era o nome desse movimento? Acabamos de estudar, né? Nosso capítulo de hoje foi sobre ele. 2. Como os conspiradores da Conjuração Baiana convocaram a população a participar da luta. Como é que os líderes da Conjuração Baiana espalhavam ali pela população que estava acontecendo esse movimento e convidava as pessoas a participarem dele? Será que era mensagem via celular? Será que era via internet? Batia na casa de cada um e chamava? Como que eram feita essa divulgação? 3. Sublinhe a resposta correta para a pergunta em destaque. Quais eram os principais objetivos da Conjuração Baiana? O que é que esse movimento queria? Conquistar novas terras e libertar os indígenas do trabalho escravo. Encontrar pedras preciosas e trazer Américo Vespúcio de volta. Defender a proclamação da República, o fim dos privilégios para os mais ricos, a igualdade racial, a fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país. Então, você pega o marca-texto e destaca para mim aí quais eram os objetivos desse movimento. E por último, questão 4. O que aconteceu com os conspiradores da Conjuração Baiana? Cada letrinha você vai colocar dentro de um quadradinho para poder escrever para mim o que aconteceu com esses principais líderes desse movimento, tá bom? Então, galera, terminamos aqui a nossa aula de história. Foi curtinha, né? Pois é, um conteúdo bem simples, só uma página de texto, também só uma página de exercícios. E agora a gente vai lá para a nossa videoaula 2. Vamos para língua portuguesa, leitura e interpretação de texto. Beleza? Vem comigo!